Fala rapaziada, beleza? Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Nesse vídeo, galera, a gente vai estar mostrando para vocês como encontrarem, é uma pergunta aí de um inscrito, por isso que eu digo que é muito importante vocês comentarem no vídeo. Vou mostrar para vocês aqui como encontrarem o pino que você necessita, certo? De um conector FPC diretamente na placa. O que acontece? Por exemplo, eu vejo que tem muita gente com dificuldade quando vai, por exemplo, encontrar um pino aqui, sei lá, esse pino aqui, VDD LCD 1.8, aí precisa fazer uma condução reversa, né? Ou precisa verificar uma alimentação, por exemplo, verificar aqui no conector FPC se tem solda fria ou não e saber qual é a malha que está verificando. Então, muitas vezes fica perdido, né? Por conta de vários números que temos aqui, a gente não sabe qual é o lado que a gente está medindo na placa real, que se refere ao lado que a gente está observando no esquema elétrico. Então, esses tipos de informação, essas dúvidas vocês vão tirar nesse vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então, deixa o teu like aí, porque isso já ajuda bastante o nosso canal aqui do YouTube. Deixa o teu comentário, porque o teu comentário pode virar tema de um próximo vídeo aqui. E se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Porque se você não é inscrito ainda desse canal, você está perdendo muita coisa que a gente posta aqui, né? Inclusive coisas que vão agregar muito no dia a dia para vocês estarem desenvolvendo aí, né? Reparando e tendo resultados nos reparos que vocês fazem na bancada, beleza? Outra coisa, pessoal, em relação a membros do canal, né? Muita gente me perguntando como ser membro do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro, onde você pode estar sendo membro desse canal por apenas R$5 mensais, pessoal. Não é nem o valor de um lanche, certo? R$5 mensais você vai ter acesso a vídeos exclusivos, inclusive lives, né, que a gente remove aqui do canal, algumas lives restritas também, a gente coloca disponível para os membros, certo? E também alguns vídeos exclusivos que a gente publica, né, apenas para os membros. Então, é uma forma de você agregar mais valor por um valor bem em conta, certo? Bem viável aí para o seu bolso, que não vai fazer diferença nenhuma para você, beleza? Então, seja membro desse canal, contribua, né, com o crescimento dele e também, em troca disso, você também vai crescer cada vez mais, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem, né, o nosso esquema elétrico. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Aqui a gente tem um esquema elétrico. E muitas vezes a gente acaba não sabendo como encontrar, né, as malhas na placa real, por exemplo, né? Vou pegar aqui a placa real, estou com a placa aqui, o conector FPC, e a gente acaba não sabendo como encontrar, né? Como chegar à conclusão de, por exemplo, eu estou aqui no pino de número 9, certo? E aí, como é que eu faço para encontrar esse pino número 9 aqui no meu conector FPC? Muita gente aí não sabe como fazer isso, né? Às vezes tem técnicas que eu vejo algumas pessoas usando, que é justamente essa. Vai aqui no conector FPC, né? Aí vê aqui no final do conector, né? Aí verifica, poxa, eu tenho um pino, 2 pinos, 3 pinos, né? Esse pino aqui, ele está ligado aonde? Ao GND, por exemplo. Então esse último pino aqui tem que ser GND, né? E aqui eu tenho um pino, ó, OL, né? Um pino Open Line, um pino que é NC, não está ligado a nada na placa, né? Então, aonde eu colocar aqui, por exemplo, o multímetro e encontrar um terra, né, um GND e um não conectado, né, uma malha OL, logo no início aqui, então já sei que eu estou nesse lado, né? Aí vai passando de um para um até encontrar a malha que realmente está precisando. É uma forma um pouco mais complicada de encontrar, né? Temos outras formas de achar de forma bem mais rápida e objetiva, que a gente vai estar mostrando para você agora nesse vídeo aqui. Vamos lá, eu estou aqui com um esquema elétrico de um J4 Core, uma plaquinha que eu tenho aqui na bancada, e vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né, o esquema elétrico. No esquema elétrico, a gente tem aqui o conector FPC do display, certo? Que aqui o código rápido aqui, né, está representado pelo U6002, certo? Então, se eu pegar aqui o U6002 e vir aqui, por exemplo, no esquema elétrico, eu vou estar encontrando aqui o U6002 também, né? E aqui está o diagrama esquemático do meu conector do LCD, certo? Vamos supor que eu queira
encontrar a malha de LED, né? Vamos supor que eu vou fazer condição reversa, aqui eu estou sem iluminação no meu aparelho, eu quero fazer uma medição aqui na malha, aqui, a partir do pino, né? Desde da origem aqui do pino, né? Para ver se eu tenho uma malha aqui desconectada, um curto-circuito, uma fuga, né? Então a gente vai medir aqui, né? No início aqui de onde está chegando a malha, né? A trilha ou a linha, como você queira chamar. Então muitas vezes você fica demorando muito, né, para você encontrar essa malha, vai ter que verificar qual é o lado certo, isso aqui do outro. Voltando aqui no layout, pessoal, perceba o seguinte, ó. Perceba que no quadrado aqui, né, onde está a representação, né, do nosso conector FPC, a gente tem essa marcação aqui, ó, rosa, certo? Essa marcação rosa aqui está indicando que o primeiro pino aqui, o número 1, né, que tiver para esse lado aqui, vai ser o pino de número 1. Beleza? No meu esquemático. Então, o primeiro pino aqui, né, com o pino, vai ser o número 1. Então, já sei aonde é que está o número 1 aqui no esquema elétrico. Então, se eu pegar aqui, se eu voltar aqui no esquema elétrico, por exemplo, e eu procurar o pino 1, tá aqui, ó, o pino 1, né, um pino que está ligado ao GND, certo? Esse pino, número 1, ele vai estar para o lado, certo? Para o lado direito aqui, né, da minha placa. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu estou com a minha placa aqui, essa placa real, se eu fosse medir, por exemplo, esse pino aqui de número 1, esse pino aqui número 1, ele seria, né, na prática, ele seria esse pino aqui, ó. Esse pino aqui, ó, tá vendo? Então, esse pino aqui seria o meu número 1. Cadê? Não mostrou não, porque tá muito grande aqui a imagem, né? Diminuir um pouco mais para dar para mostrar a placa e tudo mais aqui. Então perceba aqui, ó, para o lado de cá, né? Aqui no lado direito, o pino 1 seria esse pino aqui, certo? Então daqui eu já conseguiria entender, né, que aqui a gente tem um pino 1. No caso dos esquemas elétricos, eles vão em zigue-zague. Por exemplo, aqui tem um pino 1. À frente do meu pino 1 eu vou ter meu pino número 2. Né? Aqui eu vou ter o pino número 3. À frente do meu pino número 3 eu vou ter o pino número 4. E assim sucessivamente. Né? Aqui pino número 6, número 7, número 8, número 9. Ou seja, ou vice-versa. Né? Eu estou contando aqui errado. Aqui no caso seria 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Aqui todos os ímpares. Aqui seriam todos os pares. Certo? Então, dessa forma, a gente já se guiaria de forma bem rápida, né, e objetiva. Então, vamos supor, vamos fazer um teste aqui para mostrar para vocês, né, que o negócio aqui está correto. Vamos lá, vamos pegar a malha, por exemplo, essa malha aqui, ó, de LED 20 volts, certo? LED 20 volts aqui. Essa malha, pessoal, ela deve ter com a placa conectada, certo? A bateria, com a bateria conectada à placa, a gente deve ter aqui, ó, mesmo sem pressionar o power, uma tensão de 4 volts, certo? Se não tiver, por exemplo, na malha de LED, né? Todos os aparelhos que têm a tecnologia backlight, ele vai ter essa malha de LED. Alguns aparelhos eles vão precisar de 20 volts, outros vão precisar de 30 volts, 32 volts, vai depender, né, da tela do aparelho. Mas em torno aí de 15 a 30, 35 volts, mais ou menos aí, vai precisar aqui. Só que antes de a gente pressionar o power, né, essa tensão de 20 volts, ela não vai estar presente ainda. Porém, a tensão VBAT, certo? A tensão VBAT ou VPH-PWR, ela tem que estar presente nessa malha aqui. Então a gente vai fazer o teste para ver se realmente a gente está certo. Uma outra observação que a gente deve ter é o seguinte, ó, perceba que do pino 1 até o pino 33 aqui, ó, né, todos os números estão bem espremidos aqui, ó, bem juntinhos. Quando a gente chega aqui no número 33, para o número 37, a gente tem um salto, né, uma parte mais aberta aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó. A gente tem um pino 34, do 34 para o 38, eu tenho também, né, um salto maior. Já vou explicar para vocês o que é esse salto. Aqui também desse lado, ó, a gente tem, ó, pino 35, 39. E a gente percebe que do pino 1 para esses pinos aqui,
né, a gente também tem uma distância maior. Beleza? Acontece também do mesmo jeito aqui no pino número 2, né, para o pino número 3. Perceba que a distância desse pino para esse, né, é maior. Em relação aos outros pinos, ó, perceba que são muito juntos, né, um dos outros, né? Eles mantêm um padrão, certo? Como é que isso funciona na prática, né? Aqui na placa, por exemplo, ó, tá vendo essa parte aqui, pessoal? Tá vendo essa parte aqui, ó? Por exemplo, essa partezinha daqui, ó, e essa parte aqui, isso também no esquema elétrico é representado por pinos, né? Por numeração. Então, aquela parte que você está vendo um pouco mais afastada é justamente, ó, essas pinagem, beleza? São esses pinos aqui. E do outro lado também são esses pinos aqui. Os pinos mais próximos, né, que estão mais próximos, são justamente, né, a quantidade de pinos que a gente tem, né, de um lado a outro aqui, ó, que estão mais juntos, né, um ao outro. Então, no esquema elétrico, né, perceba que a gente tem também essas informações. Ó. A gente tem aqui, por exemplo, o pino de número 35, certo? 39 e pino 36. Então, se eu pegar aqui no esquema elétrico, por exemplo, pino, por exemplo, aqui, pino número 1, seria esse pino aqui, certo? Primeiro pino. Pino de número 35 seria esse pino aqui, ó. Pino de número 39 seria esse pino aqui, certo? E aí, pino de número 36 já seria esse pino aqui do outro lado, ok? Então, desse jeito aqui, a gente encontra, né, todos os pinos sem estar se perdendo tanto aqui para estar encontrando. Vamos fazer um teste agora aqui para ver. Né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, no conector FPC, eu vou pegar aqui a malha de 20 volts, certo? Já que eu sei que a malha de 20 volts está do mesmo lado do meu pino número 1, só que ela está lá no finalzinho, se eu trazer isso para a placa, eu sei, né, que aqui eu tenho pino 1, certo? Aqui eu tenho pino 1, e lá para o finalzinho aqui eu vou ter a minha malha de 20 volts, certo? Como eu falei para vocês, essa malha de 20 volts, antes de eu pressionar o power, né, deve ter 4 volts chegando a ela, né? É uma forma até da gente analisar falhas de iluminação, por exemplo. Quando a gente não tem iluminação na placa, a gente verifica com a bateria plugada, né, está chegando a tensão de 4 volts aqui, né? Ou seja, a tensão que tiver na bateria tem que estar chegando, né, na malha de anodo sem que a gente pressione o power. Então a gente já entende que a malha não está rompida, que não tem nenhum dano na malha, né, e que essa falha aí pode estar por alguma outra coisa. Ou se tivermos faltando essa alimentação, pode ser que ela esteja rompida. Se essa tensão ela tiver menor chegando por aqui, posso ter uma fuga, né? E baseado na informação da alimentação chegando nesse pino, a gente pode analisar, né, a falha. Mas isso aí é um tema para um próximo vídeo, que provavelmente sexta-feira, né, na próxima live aqui que a gente fazer no canal, a gente vai estar trazendo para vocês mais informação em relação a falhas de LCD, né, seja de imagem ou seja de iluminação. Mas vamos lá, galera. Para a gente finalizar, aqui, ó, no final, certo? No final aqui, já que eu quero verificar essa malha, por exemplo, de 20 volts, né? Eu tenho a malha de 37, que seria, né, aquela malha do salto, ou seja, seria justamente essa malha aqui, né? Esse pino aqui, ó, de número 37 seria esse aqui. Perceba que ele está mais afastado, né, no esquema elétrico, então seria esse pino aqui. Antes desse pino, eu tenho um pino de número 33, certo? Eu tenho um pino de número 33 aqui, ó, que ele não está conectado a nada. Perceba que eu tenho um tracinho aqui e ele não se conecta a nada, ou seja, um pino open line, né? Um pino OL ou NC, como você queira chamar, né? Um pino que não está conectado a nenhuma malha, ele só está ali só como base mesmo para o nosso conector. Então, após esse pino aqui de número 33, eu teria, né, o pino de número 31, que é justamente o pino de LED a 20 volts, certo? Então a gente começa contando aqui, ó, abaixo da malha. Então eu tenho o pino 1, que seria esse tracinho.
né? Pino 3, porque o pino 2 já está para o outro lado, como eu falei para você, ele vai em zigue-zague, né? Então pino 3 aqui, ó, essa partezinha aqui de cima seria o pino 3, essa de cima aqui pino 5, essa aqui pino 7, pino 9, pino 11, né? E a nossa malha de 20 volts seria justamente essa malha que está aqui em cima, certo? Malha 31 é justamente essa malha aqui. Então abaixo da nossa malha aqui, NC, deveremos ter, né, a malha de anodo, aonde deve estar chegando aqui 4.1 ou 4 volts, ou 4.2, ou 3.7, ou seja, o que tiver na bateria tem que estar chegando por aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, só para ver se a gente está certo ou não, eu vou pegar, por exemplo, eu vou conectar aqui a minha fonte na placa, certo? Conectar aqui no positivo. E vamos medir essa malha aqui, né? Aqui eu falei para vocês, no caso, se eu tenho a malha 37 aqui, ó, observe, se eu tenho a malha 37, né, o pino 37, a trilha 37, ela seria justamente essa daqui, né? Antes dela eu teria a minha malha NC, depois dela eu teria, né, a minha malha de anodo, que deveria estar chegando agora aqui 4 volts, certo? Então eu vou pegar o meu multímetro, vou colocar aqui na escala de tensão contínua, vocês estão vendo aí, e deve apresentar para mim aqui agora uma tensão de 4 volts, justamente no pino que eu falei para vocês, né? Então vamos lá medir, ó, pino 37, certo, pessoal? Pino de número 33, que seria esse aqui, como vocês estão vendo, e o pino de número 31 é justamente esse pino aqui, né? Que mostra pra gente aqui a tensão de 4 volts, que é justamente a tensão que eu coloquei na minha fonte de alimentação. Ou seja, a gente encontrou, né, de forma correta aí aonde é que está o pino, certo? Então isso serve para qualquer outra malha. Vamos supor, já sei aqui o lado, vou desligar aqui a fonte, já sei o lado, por exemplo, né? Já identifiquei o lado do conector, certo? Já encontrei o lado do conector, então sei, né, que esse lado aqui, se eu quiser fazer, por exemplo, uma medição dessa malha aqui, ó, deixa eu fazer uma medição aqui dessa malha, por exemplo, dessa malha aqui, ó, de VDD LCD 1.8 volts, certo? Se eu quiser verificar essa malha, então eu já sei que o lado dela, né, tá do lado do pino 1, do lado da malha de LED, né? E aí é só eu contar quantos pinos eu preciso chegar, né, nessa malha. Então vamos supor, eu tenho aqui, ó, 1, 3, né? Seria o pino de número, vamos pegar aqui, a VDD LCD 1.8, deixa eu pegar ela aqui, ela é pino de número 19, né? Sempre lembre que a marcação da malha vai estar sempre abaixo da linha, beleza? Então é pino de número 19. Contando de forma tradicional até essa malha que está em cima do pino número 19, eu vou contar 1, 2, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, do pino 1 até a malha de LCD, né, 1.8, eu tenho que contar 10 pinos para chegar lá, né? Então, no caso, se eu quiser contar em pinos aleatórios, eu faço desse jeito que eu estou ensinando para vocês aqui, beleza? Então, ó, na placa real, vamos supor, deixa eu puxar para cá, na placa real aqui, ó, como eu sei, né, que esse lado aqui, ó, é o lado justamente das malhas que eu estou analisando, beleza? O que eu faço? Vamos supor que eu queira medir condição reversa, eu vou colocar aqui meu multímetro na escala de diodo, eu quero medir condição reversa nessa malha, por exemplo, ponteira vermelha no terra, ponteira preta, eu vou fazer a medição. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aqui, né, condição reversa aí de 597, certo? E eu estou medindo justamente a malha de 1.8 volts,
né, VDD LCD, encontrei de forma rápida e objetiva, sem necessidade de ficar me perdendo por completo nessa malha, né, nesse esquema elétrico. Por exemplo, uma outra malha aqui para a gente finalizar. Vamos supor que eu estou medindo, né, as malhas aqui de barramento, né, MIP, por exemplo, os barramentos MIP. Então eu quero medir a malha aqui, por exemplo, de MIP DS-IO, né, ou I0, CLKP, ok? Vamos medir essa malha, por exemplo. Então aqui eu já sei que eu tenho do outro lado, né, na parte de baixo do meu conector FPC, aqui ó, eu tenho as minhas malhas MIP, né, que está no caso do outro lado do nosso conector. Aqui eu sei que é o pino 2, certo? Esse pino aqui é o pino 2. Então vamos supor que eu queira medir essa malha, certo? O clock positivo aqui, né? MIP DS I0, né? IO, clock P. Então ela está aqui, ó, na malha 20, certo? Perceba que sempre vai estar abaixo, né, da linha. Então pino 2 é a malha de LCD BC CTRL, beleza? E aqui a gente tem uma malha GND, né, outra malha. Então até chegar nessa malha de clock a gente conta, né? Vamos supor, a gente esquece aqui essa numeração e conta de forma tradicional. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Cadê? Eita, sumiu aqui, não foi, pessoal? Vamos lá, de novo. Vamos supor que eu quero medir, ó, essa malha aqui, MIP DS-IO CLKP, certo? Então vamos lá. Como eu sei, ó, que aqui é o 2, né, que está do outro lado, né, as malhas de MIP, né, está do outro lado do meu conector, então elas vão estar desse lado de cá, né? Se desse lado tá aqui tá a minha malha número 1, as malhas de LED, né, aquela malha de 1.8 volts, do outro lado aqui vai estar o barramento MIP, por exemplo. Então voltando aqui, eu quero medir essa malha de CLKP, então ela é malha de número 20, né? Partindo do ponto de que temos o número da malha e depois a malha em cima do número. Então malha número 2 seria a LCD BC CTRL. Então aqui, ó, eu vou contar, né, quantas malhas eu tenho até chegar à malha de CLKP, por exemplo, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10, né? Justamente na malha de 1.8 volts, né? Em frente à malha de 1.8 volts. Então eu contaria 10, né, pinos até chegar na malha que eu estou querendo medir. E como é que eu faço isso na prática, né? Justamente dessa forma. Como eu sei que já identifiquei um lado, né? Agora eu sei que as malhas de barramento estão para esse outro lado. Então vamos lá. Se eu sei que aqui é pino 2, por exemplo, então eu vou contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aqui, né? Condução reversa aí de 354 no barramento, no caso aqui do clock, certo? Do barramento MIP, que seria o clock positivo, certo? MIP DSIO CLKP, certo? Então eu encontraria a malha aqui, né, através dessa forma aí que eu ensinei para vocês. Então vocês podem estar utilizando isso aqui, pessoal, em qualquer conector FPC, certo? Se você, por exemplo, você vir aqui no da câmera, você também vai perceber que aqui a gente tem, ó, uma marcação. Aqui vai começar o pino 1, né? Então se eu pegar aqui a câmera, por exemplo, e colocar aqui o código rápido da câmera, né, do conector da câmera, então a gente está aqui, ó, RCAM. Então pino 1, onde é que está o pino 1? Pino 1 está nesse lado aqui, né? Se pino 1 está aqui no layout mostra que pino 1 está para o lado de cima, certo? Então eu sei que o pino 1, ó, isso aqui deu certinho, né? Ficou até certinho aqui o lado dele, né? Não modificou muito, né? Então pino 1 vai ser para o lado de cá, pino 2 para o lado de cá, né? E aqui todas essas malhas de barramento MIP vai estar para o lado do pino 1 e todas essas malhas, por exemplo, de alimentação, reset, né? Barramento de controle e tudo mais, vai estar para o lado, né, do bloco aqui do número 2, né? Então aqui na parte da esquerda, barramento MIP, do outro lado aqui, né, na parte direita, vamos ter
as malhas de alimentações e outras malhas aqui a mais. Beleza? Então, já poderia encontrar dessa forma aqui na minha placa real, né? Verificar aqui, ó. Então, aqui já seria o pino 1, né? E aqui eu contaria até chegar na malha que eu estou necessitando verificar. Beleza, galera? Então, se você quer aprender essas técnicas de checar bem esquema elétrico, analisar, entender sobre análise, entender sobre esquema elétrico de forma facilitada, né? E aprender bastante coisa em relação a reparos em placas, te deixando um mestre na bancada, certo? Eu convido você a fazer o nosso treinamento e o link do nosso treinamento está aqui na descrição ou no comentário fixado, beleza? Venha aprender de verdade com a gente, né? Quanto mais você investe, mais você cresce. Quanto mais você investe, menos tempo você demora, né, para chegar no nível que você está almejando, certo? Então pensem nisso. Investimento é crescimento. Eu fiz muito isso na minha vida e por isso que eu evolui bastante aí na parte de reparos em placas, e todos aqueles que estão estudando, se dedicando, também podem chegar ao mesmo nível. Beleza, galera? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Fui.